Eu sou Rodrigo Rabelo, advogado e consultor em leilões de imóveis e nós estamos nos bastidores da arrematação. Aqui o negócio é falar sobre prática, né? Nós não falamos sobre teoria, é falar o que dá certo para evitar os erros e maximizar aí os nossos investimentos. E hoje eu estou com Gabriel Belém, o maior contador que eu conheço, um grande amigo, e hoje eu estou muito honrado, estou muito feliz em recebê-lo, porque ele é um amigo de infância, é um cara que eu admiro muito, que é extraordinário, e hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre contabilidade, sobre arrematações e, no final, né, tem um brinde, que é falar sobre patrimônio no exterior, que ele é um Exato. especialista nisso. Gabriel, se apresente aí. Um grande contador, realmente, tem 1,88. Pô, brincadeiras à parte. Primeiramente, doutor Rabelo, meu grande amigo, privilégio estar aqui, é um prazer estar aqui com a galera aí. A gente conversar um pouquinho aí sobre patrimônio, arrematação, leilão, exterior, contabilidade no geral. Estamos aí para responder a galera aí o que precisar. Qualquer dúvida depois também vocês podem escrever lá no nosso Instagram, facilite.co, facilite.co. Manda lá também que a gente ajuda aí no que for necessário. Boa. Antes de começarmos, eu vou lembrar algo aqui de um passado que lá por 2019, 2020, a gente teve um papo, né, num Sim. podcast onde você era o host, O host. e eu era o entrevistado, convidado, né, e conversamos sobre leilão já naquela época. E é uma satisfação. Nós estamos diariamente juntos ali, né, conversando, lidando com alguns casos, algumas situações. Somos sócios em alguns empreendimentos. E também viajamos juntos aí, né, para Sócios nas corridas nas também? corridas, né, nas maratonas, meia maratonas. Então, assim, mais uma vez é uma satisfação estar conversando contigo, Gabriel. Prazerzão, mano. Vamos pra cima. Vamos. E nós estamos aí num cenário onde temos nova legislação tributária, né? Temos uma reforma tributária que chegou para ficar, né? Já temos que nos adequar. E eu queria conversar contigo um pouco, primeiramente, sobre essas alterações, essas mudanças. E estou aqui com minha colinha, né, para não me perder também. A reforma tributária, ela muda algo diretamente na compra e venda de imóveis? Ela tem um impacto direto ou indireto na compra de imóveis? Bom, a reforma tributária como um todo, ela vai ter impacto direto em quase qualquer operação financeira entre empresas ou empresa e pessoa física, né? Um B2B ou B2C, basicamente, isso aí vai ter impacto. A grande questão é a gente entender as regras, as exceções, né? Por exemplo, se a gente está falando aqui de pessoa física, né? Aquela pessoa física ali que compra um imóvel e revende uma vez ao ano, 2 imóveis ao ano ali, até que é tranquilo, não tem tanto impacto assim de cara. Agora, se aquela pessoa física, né? Se ele já começa ali, ele já compra 3 imóveis e vende 3 imóveis. Ele compra 4 imóveis, vende 4 imóveis. Ou, sei lá, ele compra 5 imóveis e vende 4. Compra 6 imóveis, vende 5, né? Enfim. Ou seja, se ele passa já a fazer isso, entre aspas, de uma forma mais profissional, o que a Receita Federal entende? Você adquiriu 3 imóveis ou mais e vendeu 3 imóveis ou mais, em tese, já se caracteriza ali uma atividade profissional, né? Então, no que se caracteriza uma atividade profissional, ainda que na pessoa física, é fator de incidência de IBS e CBS, né? Para quem ainda não está familiarizado com IBS e CBS, são contribuições, né? No caso, o CBS é uma contribuição, o IBS é um imposto, né? Imposto de bens e serviços e CBS, contribuição de bens e serviços. Ele veio, em tese, para adequar o Brasil a uma tributação global, uma tributação internacional, porque até então o Brasil era um único país, mas um dos poucos países onde não se tributava consumo de acordo com o IVA, né, que é o Imposto de Valor Agregado, ou VAT, em alguns países. Sim. Tanto que hoje, né, a Facilite nós atuamos em vários países, então já estamos familiarizados, né, com a questão de crédito de IVA, né, cobrança de IVA, repasse de IVA. E o Brasil não tinha isso. Então, agora o Brasil querendo se adequar a umas regras de tributação internacional,
veio inserir o IVA. Maravilha. E engraçado é que ainda assim o Brasil consegue ser diferente. Porque nos países todos que a gente trabalha, todos os países que eu conheço hoje, existe um IVA. É um imposto de valor agregado. O Brasil vai ter dois, né? Que é o IBS e o CBS, né? Dois tributos, né, diferentes. Mas, enfim, é uma ideia do Brasil para se adequar a isso. Então, assim, respondendo a tua primeira pergunta, vai impactar. Isso é um fato. Agora, a questão é saber como. Na pessoa física existe uma regra, na pessoa jurídica existe outra regra. E aí, talvez, nas próximas perguntas aí, a gente possa discorrer mais sobre essas regras. Mas, em resumo, entenda que a reforma tributária, ela sim, ela vai impactar qualquer operação de caráter mercantil entre empresas ou entre empresas e pessoas. Maravilha. Você já mencionou algo até que está fora do meu roteiro, mas que é muito interessante, é atividades em caráter mercantil. Né? Eu tenho clientes, por exemplo, que se tornam o que nós chamamos de arrematante em série, né? Uma pessoa que se especializa tanto no mercado de leilões que acaba, mesmo na pessoa física, arrematando vários imóveis num ano. E a Receita, assim, de modo geral, como é que ela vai fazer uma fiscalização? É claro que a gente ainda não sabe assim, o procedimento específico, mas como é que seria, em tese, uma caracterização nesse sentido de mercantilização de uma pessoa física que arremata muito? Legal. Para 2026, né, está previsto, ainda de forma gradual, a CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Então, a CIB, ela ainda não existe 100%, né, esse cadastro, mas ele está em processo de teste já em alguns municípios, e a ideia é que até o final desse ano, 2026, as principais capitais já comecem a aderir esse cadastro. E ele vai ser gradual, assim como a nossa reforma. Ou seja, o que é a CIB? A CIB é um cadastro único ali daquele imóvel, que é como um CPF, o CPF do imóvel. Então, a partir do momento que você compra um imóvel, independente de como você adquire esse imóvel, seja uma doação, seja uma transferência de bens, seja através de uma arrematação judicial, uma arrematação extrajudicial, ou simplesmente comprou, financiou. Quando você adquire um bem, um imóvel, agora, a ideia é que você passe a ter um CPF daquele imóvel. E aquele imóvel ele vai ter um número que ele nunca vai mudar. Se eu puder associar, eu vou associar ele ao IPTU, né? Que é o número de IPTU ali, que é um número de identificação ali do município. Então, ele é como se fosse um IPTU. Então, vai ter ali o CIB. No que tiver o CIB, um exemplo. Esse aqui é um imóvel, uma casa que eu comprei e o número de CIB dele é o número 123. E aí, quando eu adquiro este imóvel, esse CIB, ele automaticamente ele vai para um cadastro, para o meu cadastro na Receita Federal, onde a Receita Federal já vai saber que esse imóvel 123 é meu. Aí eu adquiri esse outro imóvel aqui, que é o imóvel número CIB 345. Quando eu adquiri esse imóvel, vai também essa informação automaticamente para a Receita Federal. Isso já acontece hoje com as matrículas dos imóveis, né? Ainda tem ali uma perca de informações, mas a ideia é que com a CIB isso não aconteça mais. Então, vai ser um cruzamento de dados automático. Então, quando eu adquiri o imóvel, através de uma arrematação, de compra, doação, vai estar lá já no meu cadastro na Receita Federal. Quando for fazer a declaração de imposto de renda, lá, pessoa física, aquele cadastro, aquela declaração pré-preenchida, já vai aparecer. Então, a Receita Federal já vai saber que você adquiriu um imóvel. Talvez, ainda nessa primeira etapa, não se saiba de fato a origem. Mas, de qualquer forma, vai aparecer ali que você tem um imóvel. E aí, a ideia é que, com o avançar da tecnologia, apareça lá, Gabriel, este ano, adquiriu o imóvel CIB X através de uma doação, ou através de uma arrematação, ou através de um financiamento, né? Então, vai aparecer. E quando você for transferir esse imóvel, quando você vender ou doar, da mesma forma vai aparecer isso ali. Então, assim como o carro hoje, né? Quando a gente compra um carro, vende um carro, fica todo histórico ali. Quando é carro de leilão, quando é carro que tem sinistro de seguradora, fica um histórico. Então, a partir de agora, também vai ter esse histórico de forma mais apurada, né, através da tecnologia, né? Que a Receita Federal tem, que, por sinal, é uma das receitas federais com a tecnologia mais avançada, é a nossa. Então, ainda que existam muitas falhas, né? Sim. Então, a ideia é que com a CIB ali,
não vai ter para onde fugir. A Receita Federal ela vai saber quantos imóveis você adquiriu. Seja, independente da origem, ela vai saber quantos imóveis você adquiriu naquele ano e quantos imóveis você transferiu aquele ano, quantos imóveis você vendeu, seja na pessoa física ou seja na pessoa jurídica. A CIB, ela vai ser independente, vai ser por imóvel. Então, aquela CIB ela pode estar atrelada a um CPF ou aquela CIB ela pode estar atrelada a um CNPJ. Mas através do código CIB, a Receita Federal já vai saber de onde veio, para onde foi, quanto que foi e por quê. Então, imagine que a Receita Federal ela vai ficar curiosa. Por exemplo, Gabriel adquiriu 10 imóveis esse ano, mas como assim? Adquiriu 10, vendeu 5. Rabelo adquiriu também 10 imóveis, vendeu 4. Ela vai ficar curiosa, vai querer saber o que é isso. Vai, assim, a ideia da CIB é que a Receita Federal ela já saiba. No que adquiriu 10. Rabelo adquiriu 10 imóveis, são 10 CIBs, né, diferentes, são 10 cadastros imobiliários ali. Então, a ideia é que com a tecnologia, ela já saiba de onde você comprou e qual a origem, né, e qual o formato. Pô, eu adquiri de doação, então ele vai saber lá, o Rabelo adquiriu 10 imóveis esse ano. 10 CIBs foram vinculados ao CPF dele, ou CNPJ, da holding dele, enfim. Desses 10, 3 foram de doação, 2 foram de sucessão, e 5 foram de arrematação, de leilão extrajudicial, ou leilão judicial, enfim. E aí ela já vai saber onde está o endereço de cada imóvel. A Receita Federal, com a CIB, vai saber quem mora em cada imóvel. Até isso a CIB vai trazer. Se aquele seu imóvel ele está alugado ou não, se é você que mora lá ou não, ou se ele está vazio ou não. Então, até isso a CIB vai trazer na informação ali para o banco de dados da Receita Federal. E vai saber qual foi o valor e desses imóveis que você movimentou, tudo já vai vir essas informações na CIB. Então, imagine, é algo que ainda nem está no radar de muitos arrematantes, muitas pessoas que adquirem imóveis, porque a partir de então, vamos ter que nos profissionalizar. Né? Lógico, Todo arrematante ele vai ter que se profissionalizar, vai ter que buscar o contador dele para verificar qual a melhor forma legítima de pagar menos tributo, Exato, né? De organizar o negócio dele de modo que ele pague menos tributo. Exato. E o Brasil tem vários tributos, né? Entre contribuições, impostos. Tem demais. E a substituição do PIS, COFINS pelo CBS e do ICMS, do ISS pelo IBS, ela afeta as aquisições, as operações imobiliárias, né? Você já começou a conversar sobre isso, mas você falou sobre os aluguéis. Afeta? Então, sobre a aquisição em si, ela, no caso de arrematantes, né, ela não vai afetar a princípio, né? Porque, em tese, você está arrematando ali judicialmente ou extrajudicialmente. Quando você arremata, em tese, não vai ter um impacto tão grande da reforma tributária ainda sobre isso. Então, por enquanto, não se preocupe com isso. A grande questão é o que você vai fazer com esse imóvel depois. Então, é aí onde o arrematante ele tem que se preocupar. Sim. Você está arrematando este imóvel, esses 10 imóveis, para você alugar, você está arrematando esses 10 imóveis para você fazer um planejamento sucessório para os seus filhos, você está arrematando esses 10 imóveis para você revender, fazer o flipping, house flipping, enfim, seja o que for. Então, o processo posterior à aquisição é que vai ser muito impactado. Então, assim, a gente fez um post no Instagram do escritório fazendo uma analogia à Copa, né? Esse ano tem a Copa do Mundo, que vai ser em 3 países, uma estratégia diferente. E aí a gente até fez um post, tipo assim, quem entra em campo e quem sai de campo, a substituição, né? Justo. Então, esse ano teremos ali, né, PIS, COFINS e ISS/CMS, entre aspas, saindo de campo e IBS, CBS entrando para jogar em campo ali. Né? Então, essa substituição aqui é mais ou menos semelhante quando você compra imóvel. Quando você compra imóvel lá arrematante, você não paga ISS, você não paga ICMS, PIS e nem COFINS. Então, quando você comprar, você também não vai pagar IBS, CBS. Entenda, essa é a grande lógica. Porém, quando você vende, aí sim é fato gerador de tributos. Aí, óbvio, estou vendendo na pessoa física ou estou vendendo na pessoa jurídica? Aí é onde entra aquelas regras. Sim. Na pessoa física, se você vende 2 imóveis por ano, em tese, tá tranquilo. Agora, se você já vende 3 ou mais imóveis por ano, aí a Receita Federal já entende que é uma atividade comercial,
ainda que na pessoa física, e aí sim irá incidir IBS e CBS. Mais do que nunca, eu tenho visualizado realmente que vai fazer diferença você verificar, analisar se você vai se tornar realmente um arrematante, pessoa física ou jurídica. Vai Com impactar certeza. completamente. Com toda certeza, com toda certeza. E aí, né, já que eu respondi sobre a pessoa física, trazendo aqui para a pessoa jurídica, a pessoa jurídica, ela sempre, sendo ali, obviamente, lucro presumido ou real, ela sempre vai pagar IBS e CBS. Né? No Simples Nacional, por enquanto, não, mas futuramente vai. Porém, você nem consegue fazer compra e venda de imóveis na pessoa física, no Simples Nacional. É numa pessoa jurídica optante ao Simples Nacional. A Lei Complementar 123 de 2006, ela impede essa atividade. Ou seja, então tem que ser presumido real, ponto. E ali, como presumido real, na venda vai incidir IBS e CBS. A grande questão é que, quando você compra de leilão, né, o arrematante ali que está acostumado, aí que está assistindo a gente, está acostumado a arrematar, ele sabe que ele precisa fazer uma reforma ali no imóvel. Ele precisa pagar uma tinta ali, precisa pagar uma madeira que ele precisa trocar, sei lá, um telhado que ele precisa trocar, um prestador de serviço. Então, o que vai acontecer? Se ele... Aquele bom e velho serviço sem nota, o pedreiro lá... O pedreiro, não, sem Rodrigão, nota é mais barato. Eu te faço mais barato, que com nota é 5 mil, mas sem nota faça 3 mil a diária. Porque pedreiro hoje em dia, meu amigo, a diária dele... o pedreiro tá ganhando mais que nós dois juntos. Então, esse pedreiro que te dá um bom desconto sem nota, para você não é mais interessante. Por que para você não é mais interessante? Porque na venda, ao você vender o imóvel, você precisa pagar IBS e CBS sobre a venda. Ao você contratar o serviço de um pedreiro, ao você comprar um produto, você recolhe crédito, você adquire crédito de IBS e CBS. Ou seja, se você comprou aqui tinta, madeira, serviço do pedreiro, você pagou IBS e CBS, você tem um crédito de IBS e CBS. Quando você vende o imóvel, você paga IBS e CBS. Ou seja, aqui você pagou, aqui você adquiriu. Depois você faz uma diferença entre eles, onde você pode ter um crédito. E aí, numa próxima venda, por exemplo, você abate aquele crédito que você tem. Então, se você compra produto sem nota, se você adquire serviços de um pedreiro, um eletricista, um pintor sem nota, na pessoa jurídica, para você vai ser horrível. E se for na pessoa física mais de 3 imóveis por ano, também vai ser horrível. Então, a grande questão que vai mudar é a profissionalização. Então, se você arrematante não se profissionalizar até na contratação dos serviços, você vai estar deixando dinheiro na mesa. Então, assim, a reforma tributária, né, a incidência do IBS e CBS, ela já vai aumentar o custo tributário. Então, o custo tributário hoje, que é ali em torno de 8%, para quem faz ali uma operação dessa, ela vai já ali para uns 12%. 12%, 15%. Óbvio que depende de cada caso, é um caso, pessoal. Cada caso é um caso. A gente tem tributação no Brasil hoje que vai de 4% a 34%. Né? Então, cada caso é um caso. Estou trazendo um caso genérico aqui que dá ali mais ou menos 8%, vai para 12%, 15%. Então, você vê que quase dobra. Então, se você não tiver inteligência tributária para se utilizar dos créditos, né, da contribuição sobre bens e serviços e do imposto sobre bens e serviços, pode ficar cada vez pior o teu cenário. Sim. Algo que eu tenho para mim como valor e ferramenta mental é que muitas vezes não adianta reclamar das regras do jogo. Nós temos que aprender a jogar com o jogo que está ali, né? Com as regras que existem ali. Exatamente. E eu vejo que, apesar da carga tributária aumentar, né, nós vamos ter alguns benefícios, que é a profissionalização. Sim. Né, vamos ter prestadores que vão emitir nota, vamos ter ali materiais que vão poder ser abatidos, e quem souber lidar com isso bem vai conseguir transitar, né, se adaptar e se profissionalizar, como você mencionou. Exatamente. E sobre imposto de renda, né, o ganho de capital, que hoje é o tributo que o arrematante, né, paga, né, no fim das contas, né, ele faz toda a operação. Já existem arrematantes que conseguem ali algum tipo de abatimento com construções e tudo na quesito de contribuições, mas no fim das contas hoje o ganho de capital
É o que o arrematante quer saber. Vai ser impactado com a reforma o ganho de capital, o imposto de renda? Show. O ganho de capital, quando a gente fala em ganho de capital, na maioria das vezes, né, a gente está falando do ganho de capital pessoa física. Porque o arrematante que já faz isso pela pessoa jurídica e o objeto social dessa empresa é a compra e venda de imóveis, ele, em tese, ele está fora do ganho de capital. A pessoa jurídica ela só vai entrar na regra do ganho de capital quando ela compra o imóvel e vende fora do objeto social, ou seja, com o teor de investimento. Aí entra ganho de capital. Um exemplo, é uma empresa de tecnologia, mas essa empresa, que é o objeto social dessa empresa, mas essa empresa ela também compra e vende imóveis como investimento. Aí beleza, entra o ganho de capital ali. Mas, no geral, os caras não fazem isso. No geral, ou é uma holding de compra e venda, ou ganho de capital ali, compra e venda direto na pessoa física. Né? Então, trazendo esse assunto direto ali para o arrematante pessoa física, que faz o ganho de capital, a princípio ele não vai ser afetado. Né? Essa reforma tributária, ela traz ali o IBS-CBS diretamente vinculado a PIS, COFINS, ISS e ICMS. Ou seja, não é citado imposto de renda, né, nessa primeira fase. A ideia é que numa segunda fase tenha-se ali alguma alteração no imposto de renda. Justo. Hoje, a nossa legislação de imposto de renda ela é maior que o nosso Código Tributário Nacional. Então, para você ter noção, nós temos um Código Tributário Nacional com tipo um volume X de páginas. Sim. E só a legislação de imposto de renda é maior que o nosso Código Tributário Nacional inteiro. Sim. Então, é um imposto hoje que o Brasil tem muita coisa ali envolvida. Então, assim, para mexer no imposto de renda, independente se ele é o ganho de capital ou não, para mexer na legislação de imposto de renda hoje, vai levar um tempinho. Mas já está previsto isso para a segunda fase da reforma tributária. Então, ou seja, hoje o ganho de capital ali, especificamente na pessoa jurídica, não vai ter impacto, por enquanto. Mas é aquilo que a gente falou. Se você já vende mais de 3 imóveis por ano, ou se você vende 3 imóveis por ano, automaticamente, além do ganho de capital, você vai ter que pagar IBS-CBS. Justo. E o ganho de capital hoje, ele até te permite abater ali o pedreiro, algumas reformas sem nota. Sim. Não é o ideal, não é o correto, mas passa. Porém, com o IBS-CBS, isso não vai ser possível, porque ele vai ser um sistema automático integrado da Receita Federal. Então, você não vai conseguir declarar uma despesa de um pedreiro se ele, de fato, não emitiu a nota. Justo. Então, assim, para aquele arrematante que mexe com 1 imóvel por ano, 2 imóveis por ano, beleza, não vai impactar em nada. Mas eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes aqui já estão ali naquele processo de profissionalização, né? Já estão pensando ali, vender 3 imóveis por ano, né? Arrematar 3 imóveis por ano, 4 imóveis por ano. Que se a gente for botar na ponta do lápis, nem é tanta coisa, né? Sim. Você comprar e vender um imóvel a cada 3 meses é totalmente factível. Então, o ganho de capital não vai mudar. Porém, se você precisa ficar muito ligado nesse caso aí de mais de 3 imóveis. Né? Show. Vou te fazer uma pergunta no ponto de vista contábil. Que a gente conversou que, caracterizando-se, a atividade mercantil vai ser cobrado, inevitável, vai ser fato gerador do IBS e do CBS. Ao ser caracterizada essa atividade mercantil, ainda assim vai ser pago o ganho de capital junto com os dois? Exatamente. Por quê? O ganho de capital, ele vem da compra e venda de um bem. Né? Então, comprei esse bem aqui a 100 mil, dei uma reformada, gastei 50 mil. Ou seja, em tese ele me custou 150. Porém, o valor desse imóvel aqui é 300. Vendi a 300. Logo, eu vou ter que pagar ali o ganho de capital. Fecha a primeira janelinha. Fiz isso com um imóvel. Vou lá, fiz isso com o segundo imóvel. Pago o meu ganho de capital. Vou lá, fiz isso com o terceiro imóvel. A Receita, opa, tu já fez isso 3 vezes esse ano. Então, isso aqui já é uma atividade profissional. Isso aqui não é mais um hobby. Então, queridão, seguinte, além do ganho de capital que você vai me pagar agora, também do terceiro imóvel, eu quero IBS-CBS dos outros 2 e desse aqui. Então, essa é a grande questão que precisa ficar atento. Né? Então, se você for gerir, né, comprar e vender mais de
3 ou mais imóveis durante o ano ali, você, além do ganho de capital na pessoa física que você vai pagar, porque são legislações diferentes. Uma não anula a outra, uma não substitui a outra. Então, você vai ter que pagar o ganho de capital. E se forem mais de 3 ou mais imóveis, você vai pagar também IBS e CBS. Maravilha. Então, a minha dica é a seguinte: você que pretende arrematar muitos imóveis, já busque o seu contador. E é bom que ele saiba, né, sobre a reforma tributária e sobre arrematações, que ele vai poder te auxiliar a verificar qual a melhor forma, né, de estar adquirindo imóveis e se profissionalizando. Exato. Você já mencionou alguns impactos, né, desses novos tributos na questão da venda dos imóveis. Existem outras coisas que que você lembra agora assim de cabeça que podem ser impactadas nas empresas que compram e revendem imóveis no quesito do IBS, ICMS e CBS, né? Tá. Perdão. Assim, no quesito de compra e venda, a regra, por enquanto, ela é muito simples. É isso, né? Talvez o que eu poderia trazer além disso é para as construtoras, por exemplo. Né? Construtoras, incorporadoras, que hoje nós temos o RET, que é o Regime Especial de Tributação, que é onde você solicita para a Receita Federal, fala assim, ó, Receita, eu sou uma construtora, vou construir um condomínio aqui. Para eu construir esse condomínio, eu vou ter um gasto muito alto. Então, por eu ter esse gasto muito alto, eu preciso estar no regime especial de tributação. Traduzindo, tá, galera? De forma mais simples. Quando a Receita, beleza, está aprovado você ao RET. Neste caso, você passa a pagar apenas 4% sobre o faturamento. Então, é excelente. Esquece ganho de capital, esquece várias outras regras de venda. Você paga 4%. Então, se você gastou 200 mil para construir esse imóvel, estamos falando agora de construtoras e incorporadoras. Gastou 200 mil aqui e vendeu a 300 mil, você vai pagar 4% de 300 mil. Então, em tese, faz sentido para uma incorporadora. Você abate ali algumas coisas e paga 4%. Né? Agora, quando a gente fala ali para o aluguel, né? Por exemplo, o arrematante que compra para aluguel. Boa. Então, o arrematante que compra para aluguel, né, que já é outro cenário, se ele aluga até 3 imóveis por ano e ele fatura menos de 250 mil por ano, menos de 240 mil por ano com esses imóveis, então vamos desenhar outro cenário aqui. Arrematei 5 imóveis esse ano, 2026. Coloquei os 5 para alugar. Os 5 tá me trazendo ali uma renda anual de 200 mil. Baratinho. Ou seja, eu tenho 5 imóveis e ganho 200 mil por ano com aluguel, não pago IBS e CBS. Eu pago ali meu imposto. Se for pessoa física, né? Pago meu imposto de renda e tal, tudo certinho, mas IBS e CBS não. Justo. Agora, a outra regra. Eu só tenho 2 imóveis, adquiri 2 imóveis. Esses 2 imóveis me trazem uma renda anual de aluguel de 300 mil por ano. 150 mil cada um. 300 mil por ano de aluguel. Sim. Nesse caso, eu também não preciso pagar IBS e CBS. Pago apenas ali um imposto de renda. Agora, se eu tenho 4 imóveis e eu faturo 300 mil por ano, aí eu já preciso, além do imposto de renda como pessoa física, eu preciso pagar o IBS e CBS. Aí que entra o impacto. Então, o arrematante que compra para alugar, ele precisa ficar atento a isso também. Até 3 imóveis em um faturamento de até 240 mil reais por ano, não incide-se IBS e CBS. Acima de 3 imóveis e acima de 240 mil por ano, e é uma regra conjunta, então tem que atingir as duas regrinhas. As duas regras. Ou seja, se tiver só 2 imóveis e fatura 500 mil por ano, não entra. Não entra. Né? Então, tendo essas duas regrinhas juntas, aí o arrematante ele precisa se preocupar, porque ele, além de pagar o imposto de renda sobre os aluguéis que ele está recebendo, ele vai pagar também IBS e CBS sobre os aluguéis desses imóveis. É a grande diferença, além da compra e venda, né? Isso que você mencionou, para mim é muito relevante, porque quando eu falo sobre arrematações e momentos de vida, e eu tenho a filosofia que existe um momento de alavancagem, de crescimento patrimonial, onde o arrematante adquire e vende, porque ele vai conseguir realmente uma construção de patrimônio, mas chega um momento que a gente quer mais tranquilidade e a gente adquire imóveis para ter uma renda passiva. Exato. E eu conheço, sim, arrematantes, eu tenho clientes que têm muitos imóveis e têm muita renda com esses imóveis, então provavelmente ou certamente eles serão impactados
com isso, a depender aí de quantos imóveis e quanto eles têm de renda. E depende, por exemplo, provavelmente o arrematante que tem já muitos imóveis, ele já é um arrematante profissional, né? Vou considerar aqui um arrematante profissional aquele que arremata ali acima de 3 imóveis por ano, que é muita coisa. Sim. Muita coisa. E já é uma atividade constante. Se a gente colocar em 5 anos, o cara já arrematou 15. Sim. Né? Então vamos colocar ele um arrematante profissional, que é o que a Receita Federal considera, acima de 3 imóveis por ano. O cara que arremata acima de 3 imóveis por ano, na minha concepção, esse cara já tem uma holding. Ou deveria ter. Porque se ele não tem, ele está dando muito mole. Então, assim, o arrematante profissional que arremata para viver de aluguel, que tem muitos imóveis, vamos colocar ali, tem seus 5, 8, 10 imóveis, esse cara, em tese, eu entendo que a cada 10, 6 tem uma holding. Dado meu mesmo. Censo Gabriel. Boa. Minha percepção pelos clientes que nós temos, né? Minha percepção pelos clientes. Porém, os 40% que não tem imóvel ou que não tem uma holding ainda constituída, que estão com esses 5 imóveis na pessoa física, 10 imóveis na pessoa física, esse cara ele vai ser muito afetado esse ano. Muito afetado esse ano. Então, assim, ele precisa resolver isso para ontem, porque o IBS-CBS ele vem de fato para aumentar a nossa carga tributária. E se o cara não se profissionalizar através de uma pessoa jurídica ou de um planejamento bem amarrado, e principalmente no caso de aluguel ou de compra e venda, nas operações de compra e venda, ele infelizmente vai estar deixando dinheiro na mesa. Show. Gabriel, tem uma pergunta aqui, ela é a seguinte: a não cumulatividade plena, ela pode beneficiar quem estrutura bem esse tipo de negócio? Mas antes de responder essa pergunta, porque talvez, né, muitas das pessoas que vão nos ouvir não sabem o que é não cumulatividade, né? Então, explica um pouquinho para nós o que é não cumulatividade nesses tributos, né? Legal. A não cumulatividade é o seguinte, nós temos alguns tributos que eles são cumulativos, né? Então, basicamente a regrinha do crédito de imposto. Então, trazendo de uma forma mais simples, tem impostos no Brasil, ICMS, ISS, que você paga e independente de quanto você compra, não acumula. O ISS, no caso, né? Independente de quanto você compra, desculpa a palavra, mas foda-se. Você tem que pagar. Já o ICMS, ele tem caráter cumulativo, que daí é onde nós temos a famosa substituição tributária, que é um caos, que agora, em tese, vai acabar. Só vai trocar, na verdade. Que é onde o quê? Você comprou aqui, você pagou ICMS. Você vendeu, você pagou ICMS. Só que daí você tem a cumulatividade desses impostos, onde você pode compensar um pelo outro. Né? Então, em alguns casos, em alguns cenários, você tem a cumulatividade, em outros casos, você não tem a cumulatividade. Sim. E aí, qual que era a outra pergunta? Daí, nesse sentido, o fato agora de poder compensar esses tributos, você já mencionou, né, já explicou, mas ele pode beneficiar quem monta uma estrutura empresarial e profissional para arrematar? Com certeza, com certeza. Bom, querendo ou não, eu vou trazer um pouco o exemplo da Estônia, que é onde nós atuamos hoje, o segundo país que nós atuamos. Cara, na Estônia, a regra de IVA é bem mais simples. O Brasil tem a tese do nosso IVA é o mesmo, como no mundo inteiro. Só que o da Estônia, para mim, é o mais fácil de entender. É muito simples. Se você está comprando, eu estou comprando aqui de você, o seu serviço advocatício. Você precisa me cobrar IVA, ou seja, eu preciso pagar IVA para você. E aí, o seu serviço é 100 dinheiros, e aí vamos supor que o IVA aqui é 10%. Então, a sua nota fiscal, para mim, vai ser 110 dinheiros. Então, eu vou te pagar 110 dinheiros. Ou seja, eu paguei IVA aqui para você. Quando eu vou prestar um serviço, eu vou cobrar IVA do meu cliente também. Vamos supor aqui que eu cobrei 100 dinheiros também, com mais 10% de IVA, 110. Ou seja, na hora de eu fazer o cruzamento lá, que eu vou declarar meu imposto lá para a Receita Federal, lá na Estônia, fala assim, então, Receita Federal da Estônia, esse mês eu prestei um serviço de 100 euros, cobrei 10% de IVA do meu cliente, está aqui, 110. Porém, eu contratei o serviço do Dr. Rabelo, que é 100 dinheiros.
Só que eu também paguei IVA para ele de 10%, 110 dinheiros. A Receita Federal da Estônia vai olhar e falar, não, então, Gabriel, tá tudo bem, você cobrou 10% aqui, mas você pagou 10% ali, então é zero, você não precisa me pagar nada esse mês. Então isso é ótimo. Se fosse o contrário, onde eu paguei para você o IVA, mas eu não prestei serviço a ninguém, eu vou declarar isso também para a Receita Federal da Estônia. A Receita, não, beleza. Você não cobrou IVA de ninguém, mas você pagou para o Dr. Rabelo. Então, você tem 10 dinheiros de crédito aqui. Quando você vender um serviço que você precisa pagar IVA, você usa esse crédito aqui. Então, é a cumulatividade. Ou seja, por que isso é interessante? Porque no Brasil, independente se você paga IBS ou CBS agora, para algumas empresas, a empresa vai ser obrigada a te cobrar. A empresa ela vai ser obrigada a te cobrar. Então, tem muitos clientes lá na Estônia que eles não têm o número de IVA. Ou seja, ele não paga IVA, mas ele também não cobra. E ele também não usufrui. E aí, eu conversando com alguns clientes, eu falo, no seu caso, não faz sentido realmente. Mas no seu caso faz sentido. Aí o cliente, mas por quê? Mas por quê? Eu falo, cara, porque tu tá pagando em IVA. Você vai pagar IVA. E aí, tu não vai cobrar do teu cliente, tu não vai aproveitar. Não vai compensar ali. Exato, ou seja, você está pagando IVA, pagando, está gerando crédito, e tu nunca vai usar. Sim. Então, a acumulatividade do IBS-CBS no Brasil aqui vai funcionar numa estratégia semelhante. Então, por que pode favorecer, né, ou deverá favorecer ali quem tem uma estrutura jurídica? Porque você vai comprar a tinta, você vai comprar a cerâmica, a madeira, a luz. A empresa lá, que é uma grande empresa, ela vai estar te cobrando o IBS e o CBS. Não tem para onde fugir. E aí, na hora de você vender, se você não se profissionalizar para você aproveitar esse crédito de IVA... Tá deixando dinheiro na mesa. Tá deixando dinheiro na mesa. Então, cada vez mais, a estratégia de um bom contador, de um bom advogado tributarista vai fazer diferença. Independente de arrematação, de imóveis e tal, que é o assunto aqui. Né? Então, trazendo para o contexto aqui, o pedreiro, você vai ter que pedir nota para o pedreiro. E esquece pedreiro sem nota. Eletricista, você vai ter que pedir nota para o eletricista. E esquece eletricista sem nota. Pintor, tem que ter. Por quê? Porque senão você vai estar deixando dinheiro na mesa. Por exemplo, se eu arrematei e estou precisando dos serviços de um contador, né, para estruturar a minha empresa, até que são serviços recorrentes, eu poderia utilizar essa nota do contador para abater eventual tributo na minha empresa? Legal. Aí é onde a gente tem que separar ganho de capital de crédito de IBS e CBS. Né? O IBS e o CBS, ele sempre vai gerar crédito, independente do serviço ou produto que você compre. Então, se eu comprei essa... Não é caneca, não. Como é que é o nome disso aqui? Xícara. Não, taça. Se eu comprar essa taça aqui, eu vou pagar IBS e CBS lá. Né? E aí eu vou colocar lá o nome da minha empresa e tal, e vai gerar esse crédito. Então, se eu contratei o serviço do advogado, vai gerar IBS e CBS. Se eu contratei o serviço de um contador, vai gerar IBS... De um pedreiro, vai gerar IBS e CBS. Então, tudo vai gerar IBS e CBS. E eles vão ficar numa mesma base. O que vai diferenciar são os percentuais, as alíquotas que vão diferenciar. Então, independente do serviço ou produto que você compre, vai te gerar crédito de IBS e CBS. Você não vai abater no ganho de capital, na venda lá, não. O que você vai usar se você tem crédito de IBS, você vai gerar ali com o próprio IBS. Você tem crédito de CBS, você vai abater no próprio CBS. Então, tudo que tu for comprar agora, vai ser interessante você colocar o CNPJ na nota. Né? Diferente do CPF na nota. Vai ser interessante você colocar o CNPJ na nota, para quê? Comprou, gerou crédito. Vendeu, usa o crédito. Comprou, gerou crédito. Vendeu, usa o crédito. Entende? Então, vai ficar, assim, cada vez mais difícil você querer contratar empresas que não gerem crédito de IBS e CBS, como é o caso do Simples Nacional. Por enquanto, o Simples Nacional não gera crédito de IBS e CBS. Sim, esse é um fator que é muito interessante, né? Empresas do Simples não geram. Por enquanto, não. Por enquanto, não geram. Então, vai ser desestimulado. Existia um estímulo antes para que as pessoas entrassem no Simples, atuassem pela simplicidade de tributação, mas agora, pelo visto, vai ter, na verdade, um desincentivo para que as pessoas estejam simples e utilizem
os modelos hoje mais complexos, Exato, né? que é lucro real e presumido. Fala um pouquinho para nós sobre essa questão, Gabriel. Como é que isso vai ocorrer num primeiro momento? No primeiro momento, Simples Nacional não gera crédito de IBS-CBS. Ou seja, eu, grande empresa, preciso contratar uma reforma. Sim. Vamos colocar assim, eu não quero me preocupar com pedreiro, com eletricista, pintor, com produto, nada. Vou contratar uma empresa, vou terceirizar. Se essa empresa for Simples Nacional, ela não vai me gerar crédito de IBS-CBS. Então, eu sendo uma grande empresa. Sim. Agora, se eu contrato uma empresa, lucro presumido ou real, que gera crédito de IBS-CBS, para mim é melhor. Entendeu? Eu vou conseguir abater. Então, pensando aqui como um arrematante, inclusive, se eu for contratar um pedreiro que é MEI ou que é uma limitada que está no Simples, ainda não é interessante. Eu vou ter que Ainda não é buscar alguém interessante. mais Exato. especializado. Desde que você, arrematante, seja pagador de IBS-CBS. Desde que eu seja Se pagador. você, arrematante, não for ainda pagador de IBS-CBS, aí você, qualquer Pode um continuar. serve. Olha Exato. aí. Porém, vendo isso, a Receita Federal prevê num futuro próximo aí, acho que no 28, por aí, não lembro a data exata, mas nos próximos 2, 3, 4 anos aí, o Simples Nacional ele vai passar a contribuir IBS-CBS. E aí ele vai começar a gerar crédito. Então, bom, tem essa conversa, ainda não sabe muito bem como é que vai ficar, mas em resumo, sim, vai desestimular um pouco a contratação de grandes empresas, de empresas menores, né, que é o Simples Nacional, o próprio MEI, porque, pô, não faz sentido eu te contratar aqui se não vai me gerar crédito de IBS-CBS. Isso vai ser ruim nesse primeiro momento. Eles pretendem, entre aspas, corrigir isso futuramente. Vamos ver como é que vai ficar, né? Maravilha, Gabriel. E a reforma tributária, ela muda alguma coisa no ITBI? Cara, a reforma tributária em si não mexe também no ITBI. Né? Como eu citei anteriormente, ela vai mexer em PIS, COFINS, ISS e ICMS. Exato. Ponto. Então, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, ITBI, IPTU, IPVA, nada disso entra nessa regra. Então, em tese, não vai mexer. Porém, já tem aí alguns entendimentos, aproveitando essa reforma tributária, onde já as prefeituras agora, elas podem cobrar o ITBI pelo valor de mercado. Então, as prefeituras elas estão atualizando as matrículas e tudo mais, e aí entra também a questão da CIB, onde eles vão atualizar o cadastro do imóvel com o valor de venda. Justo. Então, um exemplo, se o seu imóvel vale R$500 mil, e você declarar ali que a venda foi 300 mil, beleza, a prefeitura vai reconhecer como 300 mil. E aí você paga o ITBI sobre 300 mil. Show de bola. Só que os 200 mil tu vai receber como? Na maleta de dinheiro. É isso que você tem que entender. Então, agora, a reforma tributária em si não vai mexer nisso aí, mas junto com a reforma veio esse entendimento que agora o ITBI ele vai ser de acordo com o valor da transação. Justo. Né? Então, ele não vai ser mais sobre o valor venal, sobre o valor de matrícula, sobre, enfim, valor que foi, valor de IPTU, não, vai ser sobre o valor de fato da transação. Então, numa arrematação, se eu arrematei, um imóvel é R$500 mil, mas se eu arrematei a 100 mil, o ITBI vai ser sobre os 100 mil. Se eu vendi a R$500 mil, meu cliente vai pagar, o cara que comprou o imóvel vai pagar o ITBI sobre R$500 mil. Muito bom, muito bom. Inclusive é um assunto interessante porque eu, como advogado, eu atuo em diversas causas de ITBI. Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, em vários municípios onde eles insistem nas teses, né, de avaliação, eles avaliam o imóvel ali, querem colocar um valor, às vezes irreal, né, para superfaturar, aumentar o valor ali da tributação do ITBI. Né? Então, aparentemente, a gente vai ter um benefício nesse sentido, porque vai ser pelo valor da efetiva transação. Né? A gente sempre bate nessa tecla. Existe um julgado no STJ, né, que confirma isso. Eu tenho certeza que ainda vamos ter muita discussão judicial em relação a isso. A gente vai brigar bastante ainda, mas existe uma possibilidade de simplificar. Exato. Eu até peguei o celular aqui porque, eu postei um vídeo no Instagram dia 29 de janeiro
que o GDF ele já publicou no Diário Oficial aqui que o ITBI agora no GDF ele passa a ser o valor declarado entre o comprador e o vendedor e não mais em tabelas genéricas do próprio GDF ou valores vinculados ao IPTU. Ou seja, o próprio GDF publicou, né, no final de janeiro aí, que a regra agora é essa. Justo. O GDF falou, então beleza, vendo esse movimento, tal, não sei o quê. A partir de hoje o GDF vai cobrar o valor que foi transacionado. Justo. Se é 300 mil, é 300 mil. Não importa se o imóvel vale 100 mil ou se o imóvel vale $500 mil. Claro. Se nós acordamos aqui que a venda foi 300 mil, o ITBI vai ser sobre esse valor. E aí, inclusive, o GDF até refez as alíquotas, né, de imposto aqui, que ficou, acho que 1% para quem está adquirindo o primeiro imóvel. Depois a gente pode verificar. E de 2% para imóveis usados, tipo, para revenda e tal, algo assim. Depois a gente pode conferir aí, mas o GDF soltou isso em janeiro, agora de 2026. Só fazendo ainda mais uma explicação sobre a questão do ITBI, existia uma justificativa, né, para os municípios justamente porque existia um costume na compra e venda tradicional onde se declarava um valor e se praticava outro. Né? Pagava ali por fora. Mas numa aquisição, numa alienação através de leilão, né, numa compra através de leilão, se ele é judicial, você tem que prestar contas no processo. Né? Toda a documentação vem de um processo, de uma carta de arrematação. Verdade. E se é de um leilão extrajudicial, vem de uma documentação de um banco, de uma instituição financeira. Então tem uma confiabilidade extrema e, inclusive, é um documento de uma declaração de terceiro, de uma instituição, né, que não é fraudado. Então não teria motivo para que um município se negasse a colocar o valor da transação de fato. Exato. Né? Então, realmente muito interessante. Vamos acompanhar isso aí e verificar né, se os municípios, enfim, vão respeitar a legislação e fazer aí o valor do ITBI correto. Exato. E, Gabriel, vamos chegando ao fim e eu tenho que fazer um esclarecimento, pessoal. Gabriel acabou de chegar de viagem, né? Ele estava na África. Cara de morto. Ele estava na África, passou vários dias lá viajando, merecidamente, né? Curtindo. Queria estar com ele, vendo as stories e as fotos dele. Fiquei muito feliz em vê-lo nessa oportunidade. Quero estar em outra contigo. Vamos voltar a fazer um safari lá. Vamos. Mas eu sei que ele está muito cansado. Mas eu quero finalizar isso aqui com a cereja do bolo, com um assunto muito interessante que o Gabriel é especialista, né? Que é patrimônio no exterior. Né? Eu tenho aqui algumas perguntinhas, mas eu vou deixar, inclusive, você à vontade para falar assim, o que você entender melhor, porque nesse quesito o especialista é você. Show. Né? Então, assim... Tenho certeza que temos muitos arrematantes que já adquiriram bastante patrimônio, que têm um patrimônio e querem entender, né, como eles podem, às vezes, investir no exterior ou deixar uma parte do capital no exterior, porque, querendo ou não, né, o mundo muda rápido, a gente tem visto coisas acontecimentos geopolíticos assim, que nunca vimos na nossa geração. Né? Então, é sempre bom, né, ter segurança, não depositar... Uma blindagem. Exatamente. Né? Nós já temos aqui, eu através do Gabriel, né, tenho esse acesso de poder, né, ter capital fora, o que é muito bom, né? Mas nesse caso, o especialista é o Gabriel. E vamos lá, a minha primeira pergunta, Gabriel, é em que momento, né, faz sentido um empresário, um investidor brasileiro começar a estruturar patrimônio no exterior? Em que momento você acha que faz sentido? Legal. Bom, eu acho que antes da gente responder essa pergunta, é importante a gente entender em que momento esse investidor, esse arrematante, ele está. E aí, onde eu volto lá na regrinha dos 3 imóveis arrematados por ano, ou imóveis comprados e vendidos por ano. Por quê? Cara, se você está no Brasil e residente fiscal aqui, tudo certo, com a sua família, suas empresas aqui, seus negócios, e você compra e vende imóveis, você arremata imóveis ali. Vamos colocar que você arremata 5 imóveis por ano, vende 2, enfim. Faz uma operação simples. Cara, esse já é o momento de você ter a sua primeira camada. A sua primeira camada ela ainda é no Brasil. É uma holding. Pode ser uma holding patrimonial, uma holding de dividendos, uma holding mista, né?
Uma holding mista talvez seja a melhor estrutura, porque é onde você já protege um pouco o seu patrimônio ali, né? E você já consegue receber ali alguns dividendos. No caso, né, nós temos aí muitos clientes que abrem holding, arrematam o imóvel, colocam na holding para receber o aluguel, Sim. que vai pagar mais barato. Aproveita IBS, CBS e tudo mais. Então, antes da gente chegar num patrimônio internacional, num planejamento internacional, o primeiro é se planejar internamente. Boa. Se planejar aqui no Brasil. Então, primeiro passo, saia da pessoa física. Se você tem mais de 3 imóveis, saia da pessoa física. Que eu imagino que seja a maioria dos nossos ouvintes aqui hoje. E se ainda não é a maioria dos ouvintes, espero que seja muito em breve. Né? Torcemos aqui pela prosperidade. Claro. Então, o primeiro passo é se organize, saia da pessoa física. Passe a arrematar pela pessoa jurídica. Passe a ter uma holding onde você já consiga colocar ali seus imóveis, você já consiga fazer um planejamento sucessório, você já consiga ter um planejamento de investimento. Então, o primeiro ponto é esse, saia da pessoa física. O segundo ponto é, a partir de quanto faz sentido, né? Para você ter uma empresa no exterior, independente do país, não é muito caro. A gente está falando aí de, no máximo ali, no máximo não, uma média de $800 ano, $1.000 ano. Isso é muito, muito, muito barato, a depender da situação, obviamente. Então, a partir de $800 por ano, você já consegue ter uma C Corporation, uma LLC nos Estados Unidos, onde é muito fácil, muito tranquilo. E aí, com essa empresa do exterior, você já consegue fazer duas coisas muito interessantes. Primeira, essa é vou colocar aqui o mais simples, tá? Uma LLC, uma C Corporation. Você abre lá nos Estados Unidos, a gente faz isso aqui para você. Você abre lá, tudo certinho. Essa empresa lá, você já consegue trazer ela para ser sócia da sua holding no Brasil. Então, ela passa a ser dona da sua holding no Brasil e a sua holding no Brasil é dona dos seus bens. Então, as casas, os imóveis que você tem ali já não são mais seus, é da sua holding. Boa. Agora, a sua holding ela não é mais sua, ela é de uma empresa americana. E aí, você é o dono da empresa americana. Tô falando aqui de duas etapas muito simples e fáceis de fazer, que já vai te trazer uma blindagem, uma certa blindagem, né? Muito bom. Então, os imóveis não é mais seu, são da holding. A holding não é mais sua, é de uma empresa americana. E essa empresa americana, dependendo do estado que ela esteja, Delaware, Wyoming, New Mexico, Flórida, a depender do estado, você consegue um anonimato. Então, tipo assim, por $800, $1.000 por ano, você consegue ter um simples planejamento patrimonial de blindagem, onde você já consegue ter uma proteção patrimonial excelente. Não é uma proteção patrimonial, hard work, né? Sim. BVI e tal, mas já é o ideal para você começar. Sim. Isso aqui eu estou falando de um cliente que tem patrimônio aí de 100 mil, 200 mil, que é um patrimônio muito, muito pequeno. Sim. Pô, não sei nem se existe imóvel tão barato assim hoje ainda no Brasil, mas vai que existe, né? Existe ainda, mas... Mas sim. assim, tô falando de um patrimônio muito barato. O que é $1.000 para quem tem um patrimônio de $500 mil? Sim. Não é nada. $1.000 por ano não é nada. Para você ter a manutenção disso daí e ter uma proteção, né? Em virtude das vantagens que isso traz. Exato. E aí, além disso, com essa empresa, né, uma LLC, uma C Corporation, você pode arrematar imóveis fora também. Você pode arrematar imóveis no exterior. Nós temos uma parceria com Amsterdã, que ele está na Flórida, e com ele, através desse parceiro nosso, você consegue arrematar imóveis nos Estados Unidos. Então, agora pensa, você sai de um arrematante amador do Brasil, que você já tem 3 empresas, ou já tem 3 imóveis, então você já não é mais um arrematante amador, você já é um arrematante profissional. Então, você sai de um arrematante amador para passar a arrematar em outro país também. Justo. Entende? Você tem uma holding, essa holding é filha de uma LLC ou de uma C Corporation, e essa C Corporation administra seus bens no Brasil, administra seus bens no exterior, e você consegue arrematar em 2 países, você consegue ter patrimônio em 2 países. E aí, através disso, você consegue fazer investimentos no exterior também. Dubai é um país excelente para investimentos também, a gente pode te auxiliar nisso. Então, entenda que um simples passo, você amplia o seu leque de possibilidades de uma forma surreal, cara. Surreal. Sim. Então, assim, não precisa ter 10 milhões de patrimônio para pensar em
internacionalizar. Não. Cara, se tu tem ali 200 mil, 300 mil, meio milhão de patrimônio, cara, já... Se tu... Simples, mais simples até. Se tu já tem mais de 3 imóveis, já está na hora de você se profissionalizar. Já está na hora de você deixar de ser amador, deixar de fazer ali, é só um hobby, é só uma, como é que é? Uma renda extra. Só uma renda extra. Porra, bicho, tu tá dando mole. Além de poder estar deixando dinheiro na mesa, que daí é óbvio que cada caso é um caso, né? Assim como no direito, na contabilidade, tudo depende. Tudo depende. Para onde? Qual a origem? Qual a destinação? Então, através de um planejamento patrimonial e tributário internacional simples, que esse não é um planejamento muito elaborado, é um planejamento muito simples, a gente consegue internacionalizar teu patrimônio. A gente consegue deixar você anônimo. E a gente consegue fazer você arrematar em 2 países. Então, você já consegue começar a ter imóveis no Brasil, você começa a ter imóveis nos Estados Unidos, e aí, pô, para você crescer mais do que isso, aí só vai depender de você. Maravilha. Inclusive, eu vou fazer uma menção honrosa também a um cliente, sócio e amigo, que é o Ronaldo. Ele arremata imóveis no exterior, nos Estados Unidos, Olha mais aí, especificamente. pronto, já tem outro contato que ajuda. Você conhece também o Ronaldo, né? A gente fez podcast com ele há tempos atrás. Sim. E o Ronaldo, ele inclusive hoje mora, acho que nos Estados Unidos, se salvo engano, mas ele é um arrematante extraordinário. E inclusive, volta e meia, ele me chama para fazer alguma arrematação lá nos Estados Unidos. Ainda não fiz, mas vou fazer uma arrematação E é muito barato. ele. É muito barato. Tem muitas oportunidades lá também. É muito barato, é loucura. Tem imóvel de $4.000. Sim. $5.000. Sim. Imóveis bons. Sim. Não é fuleiragem, não. E a dinâmica é completamente diferente. alguns estados, alguns distritos têm... Condados, tem os xerifes que fazem a desocupação. É toda uma dinâmica diferente, é bem legal. Ainda é um leilão ainda um pouco tradicional. Levanta a mãozinha, dá lá só 1,000. Alright, sim, é bem da hora e vale muito a pena pensar sobre isso. E, Gabriel, você atua hoje em diversos países, né? Não só no Brasil, como você mencionou, você atua em Portugal, Estônia, Uruguai, Estados Unidos, México, vários países. E talvez ali cada país tenha uma especificidade e uma vantagem a depender do objetivo, mas... Na tua visão, em termos gerais, assim, para quem está vendo e tendo o primeiro contato com isso, quais seriam os melhores países para dar uma primeira pesquisada, uma olhada, para saber como internacionalizar? Legal. Aí a gente volta, depende, né? Volta aquela resposta, depende. Mas assim, trazendo para o objeto do nosso assunto aqui, que é a arrematação de imóveis, cara, se você mora no Brasil e pretende continuar morando no Brasil, sem dúvidas, Estados Unidos e Dubai são as melhores jurisdições hoje. Dubai, nós temos ali a Free Tax Zone, onde através de uma licença a gente consegue zerar seu imposto de renda para sempre. Né? Então, é bem interessante. A depender da operação, tal, tem vários porquês, mas é excelente. O investimento é um pouco maior, mas é muito bom. Já Estados Unidos é um investimento mais baixo, precisa de um apurado mais específico. Nem sempre vamos conseguir zerar impostos nos Estados Unidos. Existe um mito, nos Estados Unidos você zera imposto. Calma, que depende. Então, assim, mas consegue reduzir consideravelmente a carga tributária. Então, no quesito patrimônio, né, visando proteção patrimonial ou investimento em imóveis, sendo residente fiscal no Brasil, Dubai e Estados Unidos. Seriam as duas opções. Agora, se você tem a possibilidade de dar a sua saída fiscal do Brasil e, de fato, residir em outro país, aí eu colocaria Uruguai, aqui perto, é maravilhoso Uruguai. Paraguai, né? Muito se fala em Paraguai, mas Paraguai só faz sentido se você mora no Paraguai. Se você não mora lá, pode ser um tiro no teu pé. A gente esteve lá no passado, Estivemos lá, inclusive, ficamos quase 10 dias lá. Sim. E aí eu fiquei estudando lá, inclusive, com o escritório da Glória Sosa, assessoria, inclusive um escritório excelente, assim, são os nossos parceiros lá. Então, Uruguai e Paraguai
só faz sentido se você morar lá. Se você não morar lá, não faz sentido. Ah, mas no Paraguai a residência fiscal ela só renova você indo lá uma vez ao ano. Sim, mas se você continuar morando no Brasil, se você mora aqui mais de 183 dias, automaticamente você é residente fiscal aqui. E aí você passa a ser residente fiscal em 2 países, o Brasil tributa a renda internacional sobre dividendos. Desculpa a palavra, mas você tá fudido. Sim. Então, não vá para o Paraguai ou para o Uruguai sem um bom planejamento tributário internacional. São excelentes jurisdições, desde que você decida morar lá. Beleza? E também, um terceiro país, se você for se mudar, eu colocaria também Dubai. Dubai também é um excelente país para morar, assim, ou para você colocar sua residência fiscal. E aí, Dubai é um coringa. Dubai é um coringa. Ele vai servir em quase todas as situações. Inclusive para aqueles que querem ser nômades. Olha Né? Aí, para quem quer ser nômade, Paraguai e Dubai. Porque daí você vai viver 3 meses num país, 3 meses em outro, 3 meses em outro, 3 meses em outro, 3 meses em outro. Aí Paraguai faz sentido também. Paraguai e Uruguai faz super sentido. Mas nenhum outro país faz sentido se você continuar residente fiscal no Brasil. Tá? Então, entenda isso. Para você arrematante que quer ter patrimônio no exterior, você tem que entender qual país é o ideal para você. Então, se você vai continuar morando no Brasil, Dubai, Estados Unidos. Se você vai querer se mudar para um país e morar lá, Uruguai ou Paraguai. Agora, se você tem um viés de nômade, quer ficar 3 meses num país, 3 meses em outro, Dubai ou Paraguai. Faz muito sentido. Show. Quero ampliar um pouquinho. E estruturação internacional, ela é apenas planejamento tributário ou envolve também, como você mencionou, proteção patrimonial e sucessória? Explica um pouquinho pra gente sobre... Pô, envolve muito mais do que isso. Envolve até nacionalidade, né? Então, tanto que eu tenho um cliente que ele é cliente nosso na Estônia, ele é cliente nosso no Brasil, cliente nosso na Estônia, cliente nosso em Portugal. E ele falou assim, Gabriel, eu quero ter uma segunda nacionalidade. Eu falei, cara, eu fui fazer um estudo para ele de planejamento de segunda nacionalidade. E aí, em resumo da ópera, eu vou levar ele para Espanha, para Madrid. Então, vou levar ele e a família dele para morar em Madrid. E aí, através de um planejamento ali, numa primeira fase, 2 anos morando lá, ele já consegue solicitar a cidadania permanente, a residência permanente, mais 2 anos de burocracia. Em 3, vamos arredondar ali, em 4 anos, ele consegue ter o passaporte e nacionalidade espanhola. Olha aí. E isso não é porque o vô dele... Não, nada disso. É uma legislação específica do governo espanhol. Então, isso está acessível a qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Lógico que os países latino-americanos aqui, né, hispanohablantes, têm um benefício, né, por conta da língua e tudo mais, porque você tem que fazer uma prova de proficiência. E o Brasil meio que entrou nesse balaio aí. Né? Então, a Espanha considerou a gente ali um hispanohablante, digamos assim. Então, o planejamento tributário internacional... O planejamento internacional, não vou nem colocar tributário. O planejamento internacional ele vai muito além de tributário. Ele é tributário, ele é patrimonial, ele é de blindagem, ele é sucessório, ele é de segunda cidadania. Né? Então, vai muito além disso. Uruguai, se você é casado, né, e pretende investir em imóveis no Uruguai, em 5 anos você consegue o passaporte uruguaio. O passaporte uruguaio é um passaporte que tem livre acesso a muitos países. Também um passaporte bom. E é um país de tributação privilegiada, onde você, sendo estrangeiro, domiciliado ali no Uruguai, para as rendas estrangeiras por 11 anos, você não paga um puto de imposto. Olha aí. Né? Existem regras e regras, para deixar claro, mas o resumo da ópera é isso. Então, assim, existem vários outros países que te trazem essa possibilidade de uma segunda cidadania, né? Já um país que eu colocaria numa blacklist para uma segunda cidadania é Estados Unidos. Green Card. Green Card pode ser um inferno na sua vida. Olha aí. Se você não se planejar direito. Eu tô tratando o caso de uma cliente que ela tem Green Card. E ela não sabia que quando você tem Green Card, você é residente fiscal eternamente dos Estados Unidos. Mas eu tô há 50 anos sem pisar nos Estados Unidos. Não importa, o tio Sam vai querer o teu dinheiro de igual forma. E os Estados Unidos, ele tributa a renda
global. Uruguai só tributa renda territorial. Dubai só tributa renda territorial. Alguns países só tributam renda territorial. Os Estados Unidos não tem nem não, brother. É renda global. Global. E aí, essa cliente tem um green card, ela não sabia. E ela tá aqui no Brasil, ela tem empresa com a gente, tá tributando, ganhando seu dinheirinho, de boa, tranquilo. Chegou a notificação da Receita Federal, IRS, que é a Receita Federal Americana. Falou, brother, você tá me devendo imposto aqui. Ela, pô, eu não sabia. Pois é, você tem green card, independente se você tá aqui ou não, Você tem que pagar você imposto. tem que pagar imposto aqui. Então, até na escolha de uma segunda cidadania, é muito importante você ter uma assessoria específica para isso. Porque senão você... Um exemplo. Casei com uma americana que eu vou pegar meu green card. Ou casei com uma americana, vou pegar meu green card, porque green card é top, né? Todo mundo, no brasileiro, há uns anos atrás, tinha um sonho de ter um green card. Mas aí a pessoa não entende que, tu vai pagar imposto lá para sempre. E a carga tributária lá não é das melhores, não. Então você tem que entender, cada caso tem um caso. E quando a gente fala em internacionalização, ela vai muito além de tributos. Justo. Vai sobre qualidade de vida, sobre residência fiscal, sobre sucessão, sobre blindagem, sobre segunda cidadania e tudo por aí vai. Show. Você começou a responder uma pergunta que eu tenho aqui, mas eu vou fazê-la porque ela pode ter outros aspectos também, né? Onde estão os maiores riscos para quem faz isso de forma amadora? E mais, quais são os erros que mais você observa nos brasileiros que tentam internacionalizar patrimônio? Cara, Maiores erros. eu acho que... Eu vou pegar um exemplo que agora está muito hypado, que é o Paraguai. Uhum. Tem muito brasileiro no Paraguai, mas muito mesmo. Tu vê os vídeos da fila da imigração, é loucura. E aí, não, porque eu vou pagar 1% de imposto, porque o Paraguai não tributa renda internacional, e não sei o quê. Cara, são dois casos muito específicos que a galera generalizou, que não tem nada a ver o cu com as calças. Sim. Então, por exemplo, esse é um dos maiores erros que eu vejo. E aí chega pra mim ali os clientes, que, não, porque eu quero abrir o Paraguai. Eu falo, brother, me explica teu caso. Aí ele me explica o caso. Eu falo, então, no seu caso, o Paraguai não é interessante. Não, mas é porque eu vi falando, o influencer falou que era bom. Eu falei, cara, não é o teu caso. Não, porque eu vi... então vai lá, então faz com ele, eu não vou fazer pra você. Aí vai lá, isso é um caso real. Sim. Pagou $5 mil pra essa assessoria. Sim. Aí a assessoria famosa. Não, e detalhe, ele pagou $5 mil, ele achou que, tipo assim, os $5 mil ali, ele já ia ter a empresa dele, a cidadania. Não, os $5 mil era só a consultoria. Para ele abrir a empresa e ter a cidadania, ele teve que pagar um prestador de serviço por fora, que a cidadania, que a consultoria indicou, que é uma galera boa ali, os prestadores de serviço. E aí, beleza, aí o cara abriu a empresa, pegou a cédula de identidade, a RUC, a residência fiscal. Show de bola. Só que aí o cara, com o passar do tempo, tá em débito com o governo do Paraguai. O governo do Paraguai tá atrás do cara. Ele, mas é porque eu pensei que não... Tu pensou, brother. Tu pensou. E aí, em resumo da obra, o cara chegou e falou, cara, assim, pelo amor de Deus, me ajuda, baixa a minha empresa, some com esses negócios do Paraguai, não quero mais saber de Paraguai. Por quê? Justamente porque vende-se um sonho de que você nunca vai pagar imposto, ou que você vai pagar 1% de imposto. Só que, cara, são casos muito específicos. E não era o caso desse cliente. Então, se eu puder listar os maiores erros que os brasileiros fazem, é ver algo ali na internet e tomar isso como regra geral. Tomar isso como regra geral e achar que o que serve para João serve para Carlos. E não é. Não é. Cada caso é um caso. O Paraguai é excelente para um caso específico ou para outro caso específico. Não é para todo mundo. Estados Unidos é maravilhoso tributariamente para um caso específico ou para outro caso específico. Para o resto é uma merda. Estônia é perfeita para um caso específico. Para Portugal, pelo amor de Deus, a carga tributária em Portugal é terrível. Mas para um caso específico, para outro caso, é perfeito. Dubai, Uruguai, e assim vai. Toda jurisdição
ela vai ter um caso específico que é muito bom, mas vai ter outro que é muito ruim. Brasil, cara. Brasil, para alguns casos, é excelente tributariamente. É excelente, para alguns casos, é excelente tributariamente. Para outros casos, a maioria é uma merda. Então, é onde você precisa entender cada caso de cada jurisdição, para você não sair colocando sua residência fiscal em qualquer lugar, para você não sair solicitando green card de qualquer jeito. Né? Um exemplo aqui, uma analogia. Para depois você não ter que procurar alguém e, ai, meu Deus. Então, assim, pessoal, entenda se de fato aquele planejamento é bom para o seu caso. Procure uma assessoria A, assessoria B, assessoria C, ouça diferentes opiniões. Eu sou super a favor disso. Alguns clientes vêm fazer consultoria comigo e falam assim, é porque você já é o terceiro ou quarto que eu estou fazendo a consultoria aqui, estou ainda apurando os valores, depois eu volto a falar contigo e falo, cara, sem problema. E se você quiser, tome mais opiniões de outros profissionais também, que eu posso ter uma percepção que o Dr. Rodrigo tenha outra. E às vezes as duas estão certas ou as duas estão muito erradas. Ou uma complementa a outra. Então, cara, nunca tome como regra uma única consultoria. Ainda mais quando o assunto é internacional ou tributos. Ouça a opinião A, ouça a opinião B, ouça a opinião C. Pesquisa. Não vá apenas por videozinho de internet, videozinho de Instagram. Isso você pode estar dando um tiro no seu próprio pé. Boa. E onde estão, assim, em termos gerais, ou algum específico que você lembrar, onde estão as vantagens, né, para quem faz corretamente? Quais são as vantagens que você pode elencar, por exemplo, em internacionalizar nos Estados Unidos ou na Estônia? Legal. Ou melhor, se você puder, aí nos diga um ponto positivo de cada um desses países que você for lembrando. Assim. Legal. Vamos lá, começar aqui a América Latina. Boa. Brasil. Vamos começar com o Brasil. O Brasil é excelente para quem mora aqui e presta serviço para o exterior. Você tem desconto tributário, sua carga tributária pode ser 3%. Excelente. Ou até menos, pode ser 2%, a depender do caso. Uruguai. Uruguai não tributa renda exterior, só tributa renda dentro do Uruguai. Ou seja, se você for residente fiscal e morar no Uruguai, enquanto você presta serviço para fora, ou enquanto você tem rendimentos fora, 0% de imposto. Durante 11 anos, maravilha. Durante 11 anos. Depois desses 11 anos, você passa a pagar metade da carga tributária. Então, um exemplo, se for 10%, você paga 5%. Ou você pode optar lá por pagar uma alíquota fixa eternamente também. Justo. Né? Paraguai é muito bom para quem tem indústria. Né? Ficou muito famoso o caso da dona da Lupo. Ficou muito famoso, é excelente. Ou para aquelas pessoas físicas que investem no exterior. Por exemplo, invisto na Nasdaq, né, que é a bolsa de ações americana, ou invisto na bolsa brasileira, na B3, ou investe em cripto. É maravilhoso. Paraguai é maravilhoso para quem trabalha com investimento e vive de rendimentos. E vive de dividendos. Para quem vive de dividendos na pessoa física, Paraguai é excelente. Porém, você precisa ou residir lá ou viver como nômade. Porque se você faz essa opção e continua morando no Brasil, não faz sentido. Panamá. Panamá é muito bom para holding também. Holding, proteção patrimonial, é excelente. Só que o custo é muito elevado, né? Muito por conta ali do Panama Papers, né? Que nós tivemos um escândalo há alguns anos atrás. Então, ficou um pouquinho mais restrito, um pouquinho mais caro. Mas é excelente também para holding de proteção patrimonial. Estados Unidos é um oceano de opções. Né? Eu vou colocar aqui algumas opções, como a hipótese de zerar a carga tributária. Existe essa hipótese de zerar a carga tributária. Anonimato, a baixo custo. Né? Então, tem estados como New Mexico que você consegue anonimato a $0. Né? Se você vai para Delaware, que é muito famoso, Delaware, para você conseguir um anonimato em Delaware é bem mais caro. É uma taxa adicional que você paga lá, se não me engano, de $700. Algo assim. Então, a depender do estado dos Estados Unidos ali, a LLC, uma C Corporation, uma Incorporation, é excelente também, onde você consegue reduzir drasticamente a carga tributária ou até zerar. Se não for muito bem feito esse planejamento, você vai pagar um imposto muito alto. Então, tem esses detalhes.
Portugal é um país considerado ali um país fraco, digamos assim, dentro da União Europeia. Então, por conta disso, a União Europeia, o bloco econômico, manda recurso para Portugal para incentivar o empreendedorismo. Então, isso é bom, né? Se a gente olhar por um outro aspecto, isso é ótimo. Então, existem projetos como o Portugal 2030, onde você escreve um projeto, né? O meu escritório de advocacia especializado em arrematação de leilões é um escritório que usa energia renovável, que usamos processos 100% digitais, reduzindo a emissão de carbono e tal, né? Porque agora esse ESG está muito famoso, né? Então, você escrevendo um projeto com essa característica verde, digamos assim, você consegue ali de Portugal, do governo de Portugal, 80 mil euros, 100 mil euros, para você rodar a sua startup. E aí você se enquadra como startup, né? E aí o governo de Portugal, muito bom o seu projeto. Toma aqui 80 mil euros, toma aqui 100 mil euros para você rodar o MVP do seu projeto. Aí você roda o MVP do seu projeto. Deu certo? Aí você chega para o governo, governo, rodei o MVP, deu certo. Agora eu preciso de mais, sei lá, 500 mil euros para rodar aqui minha operação. O governo de Portugal, aí, óbvio, você escreve um projeto, eles aprovam, toma, 500 mil. Não é empréstimo, é a fundo perdido. Então, neste aspecto, é excelente, excelente. A parte ruim é os tributos, né? Que Portugal é bem alto, por sinal. Só para você ter uma noção comparativa. No Brasil, nosso imposto de renda pessoa física chega a até 27,5%. Em Portugal, ele pode chegar a 48%. Só para você ter uma ideia. Óbvio que cada caso é um caso. Eu conversando esse dia com um cliente, ele disse, mas o custo de vida, a qualidade de vida em Portugal é muito melhor. Eu falei, então vai morar lá. Por que você mora aqui e quer abrir empresa lá? Gente, entenda que tudo que eu falo aqui, eu estou excluindo aspecto econômico, estou excluindo aspecto político, estou excluindo qualidade de vida. Estou falando apenas do aspecto tributário. Então, não me importa se ter casa em Dubai é melhor que ter casa na Maldivas. Não me importa. Estou falando aqui apenas de imposto, legislação tributária. Né? Então, Portugal é isso. Estônia é maravilhoso para o prestador de serviço internacional. Né? Estônia, através do e-Residency, que é um projeto do governo da Estônia. Estônia é o país mais digitalizado do mundo. Né? Aqui no Brasil, nós começamos a assinar as atas de empresas e abertura de empresa de forma online na pandemia, 2020, 2021. Até então, assinava na mão. Né? A Estônia faz abertura de empresas 100% online desde 2000. 2000. Então, há 26 anos, a Estônia já usa certificado digital. Nós fomos começar a usar efetivamente os certificados digitais no Brasil em 2020, 2021, ali para 90% dos serviços, né? Vamos colocar assim. Na Estônia, hoje, quando tem eleição de presidencial, qualquer coisa, é digital. Eu consigo fazer pelo meu celular. Tudo pelo meu celular. Então, eu sou um e-residente, né? Eu sou um residente eletrônico da Estônia. Eu resolvo tudo pelo meu e-token, né? E-residency aqui. Então, assim, é excelente para um prestador de serviço global. E aí, por fim, e não menos importante, Dubai. Dubai é excelente. Tem incentivo fiscal pra caramba. A Free Tax Zone em Dubai, existem diferentes Free Tax Zones, onde você consegue optar ali por não pagar imposto, né? Ou pagar um imposto menor. E ainda assim, não, beleza, não quero Free Tax Zone, vou pagar imposto normal em Dubai. É 5%. É de boa demais. É muito tranquilo. Dubai, tipo assim, é um país que ele... na verdade, é um emirado ali, né? Dentro dos Emirados Árabes Unidos. Dubai é um emirado que pensa assim, fala, cara, eu quero que as empresas aqui funcionem. Eu só quero uma pequena fatia disso. E é pequena mesmo, 5%, se você for parar para pensar, né? Ou 0%, a depender do caso. Então, de fato, eles querem que o negócio gire. E eles nem tributam dividendos. Dividendo em Dubai não é tributado. Então, isso também é bem interessante. Então, cada país ali tem seus pós, tem seus contras, depende de cada situação. Tem peculiaridades, você estuda isso a fundo diariamente, né? Então, não é qualquer um que vendo um vídeo de TikTok, de Instagram, que vai entender
cada meandro, né? Cada situação Sim, ali sim. que vai poder ser aplicável e vantajosa. Mas eu quero deixar o pessoal curioso a respeito disso, porque a gente poderia falar horas É, sobre isso aqui, né? Gabriel tem muito domínio dessa questão, né? Mas vamos partir para o final, que eu sei que você está cansado. suave. Mas se for o caso, a gente conversa em outros episódios Marca uma aí. parte 2 aí. Marca uma parte 2, conversa mais. Deixa as perguntas aí pra galera aí, que a gente marca a Perguntem. parte 2 só com as perguntas. Exato, com certeza. E quero finalizar, Gabriel, com. Me veio aqui uma de. Só rapidamente, você viu alguma coisa lá na África do Sul de tributação? Não deu Cara, tempo? não deu muito tempo de eu dar uma investigada sobre isso. Foram dias intensos Sim. fazendo safari e tudo mais. Mas por cima, assim, olhando, eu vi que o governo lá é um governo, assim, complexo. É, Complexo. Um governo complexo. Não aprofundei tanto, mas é um governo complexo. entendi. Eu vi que a taxa de IVA deles é mais ou menos 10%. É de 10% a 13%. Assim como vários outros países tem o tax refund, né? Então, você compra um produto lá, no final no aeroporto você consegue fazer um tax refund. E aí uma coisa que eu achei curioso, muitos países no mundo, afora, Estados Unidos, por onde que eu fui? A Colômbia, Espanha, Portugal, muitos países no mundo afora usam o Global Tax Blue, que é um sistema unificado global de tax refund. A África do Sul tem um próprio sistema. Olha aí. Então, isso eu achei diferente. Eu falei, é diferente isso aqui. Então, não adianta você, eu quero ter o refund aqui pelo Global Tax Blue. Não. Se você quiser ter o refund, é pelo nosso sistema aqui e só. E aí, até ano passado, se não me engano, eles te davam um cartão tipo um gift card, aqueles cartão de débito, assim, né, Sim. internacional. Então, sei lá, se você comprasse um equipamento a 100 dinheiros, ele tem lá Te dá 10 o dinheiro para te reembolsar. Ele te crédito, dava um mas você tem que- cartãozinho e você usava. Aí agora eu comprei uns equipamentos, aí fui fazer o tax refund lá e já mudou. Aí agora eles depositam na conta, eles mudaram o sistema e tal, eu já achei interessante, já foi um avanço, né? O tax refund antigamente ficava lá. Exato, exatamente. Ele te dava um cartão e você gastava em qualquer lugar do mundo. Ah. Beleza, mas tipo assim, pô, que negócio arcaico, um gift card, né, de imposto, digamos assim. Mas agora não, agora eles depositam na conta. Então, tipo, não cheguei a aprofundar, mas é um país que me gerou curiosidade. E eu depois quero aprofundar um pouco mais sobre isso aí. Beleza. Vou finalizar com o seguinte: com o aumento da transparência no mundo, né, a transparência global, fiscal, a troca automática de informação entre países, ainda faz sentido falar em blindagem patrimonial no exterior ou o jogo mudou? Não, faz sentido sim, faz sentido sim. Lógico, hoje em dia tá, de fato, cada vez mais nítido a diferentes jurisdições, o que fulano tem aqui, o que ciclano tem ali. Porém, ainda assim, existem muitas estruturas de anonimato. New Mexico, Wyoming, Delaware, o próprio Panamá, você pode solicitar um anonimato. BVI, Cayman. Então, existem ainda jurisdições, Palau, existem jurisdições onde você consegue, assim, um anonimato e, o governo brasileiro para chegar ali, ou governo qualquer para chegar ali, ele tem que ser, assim, tem que ser um caso de... Cara, tem uma expressão correta, tipo um crime considerado mundial. Um exemplo, se a CIA, a Interpol estiver atrás de você, aí pode ter a quebra do sigilo ali, né? Sim. Mas se não for, se você não tiver Situações fazendo... normais. Se você não estiver fazendo nada errado... Muito errado. Muito errado. Cara, ainda existem ótimas estruturas para isso, né? A grande questão é que com o FACTA, né, que é um acordo de troca de informações bancárias e financeiras, algumas teorias caem por terra. Isso é um fato, né? Igual, eu já ouvi gente falando aí que... estou investindo lá na conta global do Nubank em dólar e aí o governo não sabe. Sabe, meu amigo. Isso aí na sua declaração de imposto de renda pré-preenchida já está lá. Só você não sabe o que ele sabe. Exato. Então, assim, já vi casos de clientes dizendo, não, porque eu recebo na conta global do Inter, tá nas Ilhas Cayman. Então, tipo assim, o governo não tem acesso. Tem acesso pra caralho, é isso aí. Então,
Óbvio que muitas teorias já caíram por terra, Sim. mas ainda existe, ainda existe. Lógico que daí também são estruturas melhores desenhadas, né? Planejamentos mais profissionais. Sim. Então, você, querendo ou não, hoje não é mais tão simples fazer, mas ainda existe muitas boas opções. Maravilha. Muito bom. Gabriel, considerações finais? Considerações finais é isso, cara. Saia da pessoa física, se profissionalize e pare de deixar dinheiro na mesa. Boa. Pessoal, redes sociais? @facilite.co ou @belém.facilite. É igual Belém do Pará, belém.facilite. Qualquer dúvida é só procurar a gente que a gente está lá. Maravilha. Você esteve nos bastidores da arrematação e você está vendo que é necessário se profissionalizar e se internacionalizar. Até a próxima. Valeu. Finish? Finish.